Não importa quão unido o grupo seja, sempre acontece algum tipo de conflito. Mas por que esses conflitos ocorrem? Hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre conflito grupal. Vamos entender o que é o conflito. Em primeiro lugar, conflito pode ser entendido como uma divergência de perspectivas, entendida como geradora de tensão por pelo menos uma das partes envolvidas em uma interação. Então o que a gente pode ver aqui é que o conflito ele vem de uma interação em que uma das partes envolvidas se sentem de alguma maneira coagidas ou tem algum tipo de tensão envolvida ali. Então com isso a gente pode destacar três características. A primeira, a interação. A segunda, a divergência, e a terceira, a percepção de tensão. Então aqui a gente tem três pontos que caracterizam o que é que a gente entende por conflito. Com isso, a gente também tem um outro ponto, que é a incompatibilidade de objetivos. Imagine que você está dentro de um grupo e nesse grupo alguns membros têm objetivos diferentes. Essa incompatibilidade de objetivos também pode ser geradora de conflitos. Outra coisa interessante é que existem tipos de conflitos grupais diferentes. A gente tem aqui duas dimensões para apresentar para vocês. A primeira é o conflito de tarefa. Esse tipo de conflito, ele tem uma característica, porque ele é originado a partir de uma situação de tensão que ocorre devido a diferentes perspectivas a respeito de como desempenhar uma determinada tarefa. O outro tipo de conflito que é bastante interessante é o conflito socioafetivo. Aqui, nesse tipo de conflito, que até pode ser um dos mais comuns, a gente tem uma situação de tensão ali que diz respeito a diferenças interpessoais. É aquele famoso meu santo não bateu. É quando diferenças pessoais, características pessoais, fazem com que exista maior tensão nas interações e o conflito ocorra. Então aqui essas diferenças de valores, de personalidade, de atitudes, contribuem para o acontecimento do conflito. Esses dois tipos de conflito, eles têm uma consequência e a gente vai entender um pouco melhor quais consequências tipos de conflitos têm. Então, o conflito de tarefa, ele tem essas consequências. Ele aumenta a criatividade e inovação, ele melhora a qualidade nas decisões e ele também melhora a identificação individual com os resultados. Veja que aqui eu estou falando de um conflito de tarefa em uma determinada dimensão. Não estou falando de um conflito de tarefa que seja tão intenso que as pessoas nem consigam mesmo trabalhar juntas. Estou falando daquela discussão que é conflituosa, mas ao mesmo tempo tem algum tipo de funcionalidade. Já no caso, as consequências do conflito socioafetivo, a gente vê que está ligada à redução de desempenho e à diminuição no desejo da permanência dentro do grupo. Então, com isso, a gente consegue desenhar algumas características. A primeira é que o conflito de tarefa tem consequências que podem ser funcionais. Já o conflito socioafetivo tem características que são mais disfuncionais. Mais uma vez, eu falo sobre também o tamanho desse conflito. O conflito de tarefa, mesmo ele sendo funcional, a gente tem que considerar quão intenso é o conflito para que a gente veja de fato essas consequências mais positivas. Tudo bem? Espero que tenham entendido isso. Agora a gente vai resolver essa questão para ver se de fato esse conceito sobre conflito ficou claro para você. Aqui diz o seguinte: ao se compreender o conflito grupal e o seu impacto no desempenho das equipes, pode-se classificar dois tipos fundamentais de conflito: os que se originam a partir da execução de uma tarefa e os que surgem a partir das interações sociais que se estabelecem entre os indivíduos. E aqui diz que, na determinação do conflito, do desempenho do grupo, a dimensão do conflito, intensidade e grau de emoção, é menos importante do que o tipo de conflito, de tarefa ou interpessoal. Com base nessa informação, a gente vai julgar esse item como certo ou errado. Vamos pensar comigo. Aqui fala sobre aquilo que a gente discutiu, que a gente tem dois tipos de conflito, de tarefa, o socioafetivo. E aqui fala que, na verdade, quão grande esse conflito é menos importante para o desempenho grupal do que o tipo de conflito. Então lembra que eu falei para vocês que o tipo de conflito que é de tarefa, ele de certa forma é funcional para o desempenho, mas eu comentei para vocês também que é importante saber a dimensão desse conflito,
o grau de emoção desse conflito. Porque se ele for muito grande, ele também pode ser paralisante. Com isso, essa afirmação está incorreta. O grau do conflito ele não é menos importante do que o tipo de conflito, justamente porque a dimensão do conflito é bastante importante para determinar o desempenho do grupo. Espero que você tenha acertado comigo e eu espero você na próxima aula. Tchau!